feliz de estar com você. Eu vou anunciar no culto ali depois, mas você que está aqui agora, obrigado, minha irmã. Se você não adquiriu ainda o CD e o livro com o título Grandes Conquistas, uma Atitude, ele fala da trajetória da nossa igreja, uma igreja que começou numa escola municipal, com 20 e poucas pessoas. Hoje nós somos 7.300 membros no Rio de Janeiro, estamos chegando agora a 9 igrejas implantadas, e isso é só o começo. E eu falo aqui de princípios muito simples, que nortearam a minha vida, coisas que eu aprendi com meu pai, um homem de Deus, um homem muito fiel a Deus, um homem de oração, e é um testemunho. Você vai ouvindo no carro, amigos meus têm ouvido, e falaram para mim: pastor, eu já ouvi 6 vezes, eu ouvi 5 vezes, eu ouvi 7 vezes. Então, uma coisa, você vai no seu carro, vai ouvindo, você para lavar uma louça e vai ouvindo, e às vezes você chora, às vezes você ri, eu tenho certeza que vai te abençoar. E aqui tem um livro muito simples também, muito simples, que fala sobre decisões. Quais são as suas decisões? Por que você decidiu isso? Às vezes você decide uma coisa de forma precipitada, e o preço chega, a conta chega. Então, se você quiser adquirir esse livreto aqui, é um livro para você ler assim, a cada mês, você senta uma hora assim, 40 minutos, 45 minutos, você lê ele assim, sabe? Até esses princípios serem entranhados em você, porque é a vida da gente, é muito simples, mas é exatamente o que acontece, é onde que a gente se perde. Eu estou aqui muito feliz de estar na PIB de São Fidélis, por vários motivos, né? Porque eu admiro muito o pastor Hermínio, esse ministério tão lindo, o carinho dessa família, a irmã Nanuz cuidando de mim com tanto carinho ali, sua filha, seus filhos, né? A gente brinca, a gente ri, a gente fala de coisa séria, a gente quase chora, mas tem sido um tempo muito, muito abençoador para a minha vida. Muito obrigado, né? Conheci o pastor Mateus, né? Como é que é o nome do outro pastor que não está aqui agora? O Tadeu, né? Tem o Tadeu também, que eu tinha conhecido na convenção. O Mateus conheci lá na nossa igreja, na conferência, e quem sabe ano que vem vai sair uma caravana daqui, hein, com mais 50, 100 pessoas. O Celso Martinez está levando 150 na próxima conferência, 150, ele levou 105 dessa vez, e o povo volta para a igreja turbinado, e a nossa conferência é um pouquinho antes dessa, então a galera vai lá, volta turbinado, faz uma conferência aqui poderosa, e o pastor Aderaldo ministra aqui e ainda faz um peixe para a gente. Fica tudo certo, né? Bem, queridos, depois a gente conversa mais. Eu quero apenas hoje dar uma dica muito importante. Muito importante. E prazer conhecer o pastor, hein, pastor? Eu vi sua igreja tão bem cuidada, tão bonitinha lá. Foi um prazer conhecê-lo agora. Queridos, muito a gente fala no discipulado. E a gente conversa muito no discipulado. E aí no discipulado, as pessoas abrem o coração. E aí elas falam dos problemas que elas estão envolvidas. Essa igreja está trabalhando na visão do discipulado 1 a 1, é o MDA. A gente tem as células, e a gente tem dentro das células microcélulas. Pessoas que discipulam pessoas, pessoas que investem na vida de pessoas. E quando elas fazem isso, a expectativa delas é fazer com que esse discípulo floresça, seja alguém muito relevante para Deus, muito vencedor. Só que quando a gente está fazendo discipulado, o que acontece? A pessoa às vezes está enfrentando um momento de crise, de luta, de dificuldade, e tem que ser ajudado. Às vezes é um problema com o marido, um problema com o filho, um problema financeiro, um problema no trabalho, um problema existencial. E aí qual é o problema? O problema é que muitas vezes o discipulado deixa de ser discipulado para ser terapia. E nós não somos terapeutas. Nem quem é psicólogo na hora do discipulado é terapeuta. Ali ele é discipulador. Eu vou falar para vocês aqui de uma coisa que mata a visão celular na vida de muita igreja.
Quando a gente se dá conta, a gente fica procurando onde está o problema, porque as células estão murchando, porque ninguém está multiplicando, porque não está se batizando, porque não está se ganhando vidas, e a gente fica procurando e não acha, porque é uma coisa que a gente não consegue ver. Porque quando eu pergunto assim, está tendo discipulado? Está tendo, mas eu não estou lá para ver o que vocês estão falando. Então, o discipulado está acontecendo, mas ele está acontecendo numa perspectiva equivocada. Por isso eu quero falar hoje, o título é Discipulado Ministerial. Eu estou convencido de que muitos problemas da nossa vida, a gente não conserta apenas enfrentando o problema, a gente conserta dando as costas para o problema e se aproximando de Deus. Não é que eu vou ignorar o problema, mas eu não vou parar a minha vida com Deus, a minha caminhada com Deus. Tem coisa que eu curo na minha vida, é olhando para a minha fé, olhando para o meu Deus, servindo ao meu Deus, e não ali, eu tenho que enfrentar, eu tenho que vencer. Não, servindo a Deus, buscando a Deus, e naturalmente vai fluindo o conserto de Deus na minha vida. Vocês já ouviram falar de aprendizado on job? O que é on job? É uma filosofia de treinamento. Tem gente que dá treinamento, agora fala assim, agora faz você. E aí as empresas viram que isso não funciona. Porque é tanta informação, que se você der tudo para o cara, quando ele vai para lá, ele não aprendeu ainda, porque ele não praticou. Então, eu dou um pouco de informação, e agora eu vou fazer um treinamento com ele on job, que é isso, no trabalho, eu vou ensinando, fazendo, e ele junto, e aí eu falo, agora você aperta, agora você faz, e eu estou olhando, não, assim não, tal, e uma hora eu falo, agora faz você, sem a minha interferência, ficou legal. Quando a gente está on job, muita coisa vai sendo consertada na nossa vida, que não adianta um monte de informação ser falada no discipulado, sem a gente estar vivenciando o amor por Deus, a paixão por Deus, o amor pelas pessoas. Muitas vezes eu aprendo a tratar melhor minha mulher cuidando de um discípulo. Muitas vezes eu aprendo a perdoar o meu filho perdoando um discípulo. Muitas vezes eu aprendo sobre a dor do coração de alguém, da minha família, vendo a dor do coração de alguém que eu estou discipulando. Se é da minha família, eu falo, isso é besteira. Como é do outro, eu falo, é mesmo? Te doeu isso? A mulher dele, isso é frescura. Mas agora ele vê que a mulher do outro está sofrendo com aquilo, e ele entende que faz parte do sofrimento feminino aquilo. Meus queridos, muitos estão ignorando que o discipulado envolve o aspecto ministerial. O discipulado tem a sua vida com Deus, seus relacionamentos e o seu ministério. E aí o discipulado deixa de ser ministério também, que tem que ser mais de 50% do tempo discipulado é ministério. Mais de 50% de uma hora de discipulado deveria ser ministério. Nós não curamos as nossas feridas lamentando. Nós curamos as nossas feridas relatando que estamos sofrendo, ouvindo um conselho do nosso discipulador, orando e depois dizendo, não vou parar, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, a Ele toda a honra, toda a glória, para sempre, amém. E Deus vai me tratando enquanto eu sirvo os outros. Já imaginou se Jesus fosse esperar resolver os problemas todos dele para servir? Já imaginou se Paulo fosse resolver os problemas todos dele, todo mundo o aceitar, ninguém o perseguir, todo mundo o amar, para depois ele servir? Não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Já imaginou se os heróis da fé, que são citados lá em Hebreus capítulo 11,
eles tivessem que resolver suas pendências para depois servir a Deus, ninguém tinha feito nada, porque foi problema em cima de problema. Moisés teve problemão, um povo murmurador, Davi perseguido por um rei doido, maluco, Elias perseguido por uma mulher que o diabo não queria no inferno, tal de Jezabel. Meu irmão, ninguém teve moleza, mas eles serviram a Deus. E diz lá no Novo Testamento que Davi serviu a Deus em sua geração. Deus quer que nós sirvamos em nossa geração. Irmão, eu estou aqui, eu tenho um monte de problema esperando no Rio. Eu ficar 2 dias e meio fora do Rio de Janeiro hoje é um problema. Mas e aí? Eu estou servindo. Enquanto eu estou aqui, eu confio que Deus está tratando coisa lá. Deus está resolvendo coisa lá. Deus está falando ao coração dos meus filhos, da minha mulher, dos meus discípulos, da minha igreja. Se eu não confiar nisso, eu não vou viver. Queridos, enquanto sirvo ao Senhor, vou aprendendo a ouvi-lo. Enquanto sirvo ao Senhor, vou aprendendo a servi-lo. Enquanto sirvo ao Senhor, vou aprendendo a depender dEle. Enquanto sirvo ao Senhor, vou aprendendo a me comunicar com Ele. Enquanto sirvo ao Senhor, vou aprendendo que Ele tem provisão, e se Ele teve provisão para o meu ministério, vai ter para o meu problema. Enquanto sirvo ao Senhor, vejo milagres que estão circunscritos a uma obra que Ele quer fazer, e quando o milagre acontece na vida de alguém que eu cuido, eu lembro que o milagre pode cair na minha vida também. Sabe o que eu aprendi, pastor Hermínio? Eu aprendi a festejar a alegria dos outros. Quando alguém que eu estou discipulando, uma ovelha, diz: pastor, troquei de carro, pastor, meu filho se converteu, pastor, meu marido começou a vir à igreja, pastor, eu comprei uma casa nova, pastor, eu vou fazer uma viagem, pastor, fui premiado, pastor, venci. É como se fosse uma alegria minha, a vitória é minha. E aí o que acontece? O que acontece é que se eu não tiver nenhum motivo para fazer essa alegria toda na minha vida, eu tenho motivo da vida dos outros para fazer, e aí eu me mantenho na alegria, esperando o dia da minha própria vitória. Isso é um princípio de vida, um princípio muito forte. Quando eu me alegro com as vitórias do discípulo, eu estou mantendo meu coração aquecido, para eu não esmorecer e esperar o dia que eu vou ter uma vitória grandiosa, poderosa. E aí, o motivo maior da alegria já não é tanto só a felicidade dos outros, mas aquilo que Deus fez na minha própria vida. Por isso que eu tenho que incentivar as pessoas a não pararem por causa dos seus problemas. Olha, discipulado não é gabinete terapêutico, não é aula de psicanálise. Tem gente que tem mania, ele escuta alguém falando: não, isso é porque na sua infância o seu pai deve ter feito isso, sua mãe aquilo. Você não é terapeuta. No discipulado, a gente só deve fazer discipulado bíblico. O nosso aconselhamento é aconselhamento bíblico. O que a gente fala para a pessoa? Bíblia, o que eu sei de Bíblia, o que eu aprendi de Bíblia, o que eu ouvi de Bíblia. O meu aconselhamento é bíblico. Ah, mas eu tenho uma experiência, posso compartilhar uma experiência, mas eu não tenho que fazer análise terapêutica de ninguém enquanto eu discipulo. E depois eu tenho que falar: querido, agora nós vamos orar, e nós vamos falar do seu ministério. Mas como? Eu estou cheio de problemas. E aí a gente tem que falar para a pessoa: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. A diferença é que você cuida mal e Deus cuida bem. A diferença é que você é limitado para cuidar e Deus é ilimitado para cuidar. A diferença é que você só vê o que está acontecendo hoje e Deus já vê lá na frente a tua vitória e coloca no teu coração a certeza da vitória, e você vive hoje a alegria de uma vitória que não chegou, porque você já tomou posse pela fé. Meus amados irmãos, sem ministério vivemos como filhos pidões, que nada oferecem para agradar o seu pai.
me abençoa, me abençoa, me abençoa. Que é uma célula ruim, é uma célula que a pessoa deixa alguém monopolizar a célula e falar todo dia: olha, agora o meu marido que foi embora falou isso, 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 isso. Aí 2 horas falando os problemas com o marido. Semana que vem, olha, essa semana ele falou para mim isso, eu falei aquilo, eu liguei, não, eu mandei o WhatsApp, aí ele mandou, não, ninguém aguenta. A célula não é um desfile. Um dia a pessoa abriu o coração, faz parte. Mas a célula não é um desfile da sua rotina de problemas. Não, a célula é uma rotina de quê? De fé. É um desfile de esperança. Olha, não porque essa semana não, irmã. Depois sua discipuladora vai conversar com você, mas nós já sabemos, olha, essa irmã está enfrentando uma luta no casamento, nós vamos orar por ela agora. Bota ela na cadeira da bênção, ela senta na cadeira ali e ore por ela. Ore por ela. Queridos, o que podemos dizer sobre o discipulado ministerial? Primeiro, envolve paternidade espiritual. 1 Timóteo, eu vou me basear na relação de Paulo e Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, 1, versículo 1, nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, o quê? Meu verdadeiro filho na fé. Paulo, na sua relação com Timóteo, ele o chama de filho na fé. 1 Timóteo 3, versículo 14, a gente lê assim: e escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Escreva essas coisas, embora o que eu queira mesmo é ver você, Timóteo. Paulo é um cara que muita gente acha que ele não é um cara peguento, carinhoso, um cara que abraça, um cara, né, assim, muito amoroso. Não é isso que eu vejo, não. Meu filho, e agora ele diz: olha, eu estou escrevendo porque eu quero mesmo te ver, quero te abraçar, quero te tocar. O discipulado ministerial envolve paternidade espiritual. Não posso me contentar em discipulado via telefone, quando dá, se der, sem ver, sem tocar, sem olhar no olhar, sem ler aquilo que não foi escrito, sem ouvir aquilo que não foi dito, mas que está no olhar. Para eu levar uma pessoa a ter uma carreira ministerial e um discipulado ministerial, eu tenho que mostrar para essa pessoa que essa pessoa é um filho para mim, é importante para mim, senão ele fica pensando, sabe o quê? Que ele é apenas um instrumento para o meu sucesso, que ele é apenas alguém que eu quero que produza para que a minha rede aconteça, e não é nada disso. O que eu quero é vê-lo aos pés de Jesus, feliz, produzindo, ganhador de almas, vitorioso, cheio de fé e de esperança, tomado pelo poder de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 3, mostra Paulo dizendo assim: Timóteo, eu oro muito por você. Como é que você vai motivar alguém ao discipulado ministerial, se você não mostra para essa pessoa que ela é alvo da sua oração? Eu oro por você todo dia, eu clamo por você todo dia, você é alvo das minhas petições a Deus todos os dias. Olha, um zapzinho, acabei de orar por você. É essa pessoa que vai entender a sua proposta ministerial. Não se ensina ministério sem afinidade e exemplo. Paulo, em 2 Timóteo, sabe que vai morrer e quer enfatizar a Timóteo que invista também paternidade espiritual. Por isso, em 2 Timóteo 2, versículo 2, ele vai dizer o quê? Falou: Timóteo, o que eu estou te ensinando, filho, você ensina para homens fiéis, que possam ensinar a outros homens fiéis, e assim a corrente do bem vai continuar.
E assim o discipulado vai se multiplicar. E assim nós vamos mudar a história na nossa cidade. Meus queridos irmãos, discipulado ministerial envolve paternidade espiritual. Segundo, discipulado ministerial traz para o foco. Traz para o foco o que é importante de verdade, o que é relevante na nossa vida. Será que é o seu problema ser saciado? Será que o alvo de Deus é o seu probleminha humano aqui? É você acabar uma reforma da sua casa? É você trocar de carro? Será que Deus está muito preocupado com isso mesmo? Deus está preocupado em te ver cheio da glória dEle, dominado por Ele. Isso aí Ele te dá como mimo. Isso aí é detalhe. Isso não é o alvo da sua vida. Quantas pessoas que têm tantas coisas, mas não têm a paz de Deus? Quantas casas que eu vou na Barra da Tijuca, de milionário, entro lá, quanta escassez de paz, quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Meus queridos, em outras casas você vai, aquele copo de geleia de mocotó em base, aquele cristal em base, simplicidade, mas a mulher fala, amor, quer um pouquinho de café? O menino entra em casa e dá um beijo no pai. Quanta riqueza no meio de tanta pobreza. Queridos irmãos, 1 Timóteo 1,4, nós lemos assim: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela circunstância? Não, que é pela fé. Olha o que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, aqui, para de muito borogodó, de muita conversinha, de muita coisa que tira você do foco. Tem uma obra a ser feita, você foi chamado. Enquanto você faz a obra, Deus te capacita, Deus te trata, Deus te orienta. Vai em frente, Timóteo, não pare, Timóteo. Não espere os seus problemas humanos serem saciados para que você seja o instrumento da minha glória, Timóteo. Vá para a obra e vá para os seus problemas. E eu vou contigo. Enquanto a gente faz a obra juntos, na nossa parceria de filho espiritual com o Pai eterno, eu trato você. Ele está falando, olha, cuidado com genealogia, conversa fiada, esse negócio, se fala em língua assim, fala em língua assado. Timóteo, esse não é o foco, Timóteo. Timóteo, não fica tentando entender o mundo não, Timóteo, não fica em conversa fiada e perdendo o foco da obra. Estão te acusando, estão falando que a sua igreja é isso, que o seu pastor é aquilo, que não sei o que lá, que vocês são assim, que vocês são... Ei! Foca na obra. O discipulado ministerial traz a gente para o foco. Tem muita gente que está perdendo a energia. Eu não mando ninguém embora da igreja não, eu não mando ninguém embora não, eu tento, não quero perder ninguém, mas meus irmãos, às vezes, algumas pessoas, olha, eles vão aqui, na jugular, dá uma mordida e ó, mas não te ajuda em nada, querem sua atenção, te trazem problema, querem gabinete toda hora com você. Quando a pessoa marca um gabinete com você, já é uma tristeza. E você perdendo sua paz. Não, é isso que você pensa, irmão. Você não gostou da célula, que pena, nós amamos o irmão. E toca a bola para frente. Não perca a sua paz, nem tudo que julgam, nem tudo que dizem, nem tudo que falam. É a verdade. Volta para o foco. Ganhe vidas. Cuide bem delas, porque o chamado de Deus é para ir fazer discípulos. Você não vai levar para o céu nada mais além das vidas que você ganha. Você não vai levar diploma, você não vai levar casa, apartamento, você não vai levar moto, você não vai levar roupa bonita de marca, você vai levar as vidas que você ganhou. No verso 19, ele desafia Timóteo a combater o bom combate com fé e boa consciência.
Meus irmãos, o chamado de Deus é para combate. Um membro de igreja que não está num combate, ele não está no centro da vontade de Deus. Um membro da igreja que não está lutando por alguma coisa no reino de Deus, que não está renunciando a alguma coisa de si mesmo pela obra de Deus, ele não está no centro da vontade de Deus. O discipulado traz por foco: ei, querido, tudo bem, vamos agir nisso, vamos orar por aquilo, mas aqui, vamos falar do seu ministério, vamos falar do curso TLC, já fez? Vamos falar do seu discipulado, porque você faltou semana passada, vamos falar do Tadel, porque você não está vindo, vamos falar do culto, você chegou atrasado e saiu mais cedo. A vida cristã não se trata apenas de um desfrute das bênçãos, das alegrias, das garantias eternas. Há uma missão, há um trabalho, há um esforço requerido durante a nossa peregrinação no mundo. Temos que conscientizar as pessoas do discipulado ministerial. A pessoa não está aqui só para ser servido pela igreja. Pô, a igreja é legal, comida boa, muita festa, olha que pessoal bacana, muito churrasco, muita comunhão. Não! Existe uma obra para ser feita. A maior parte, a esmagadora parte dessa cidade, em que todo mundo se conhece, todo mundo se esbarra, está indo para o inferno. As pessoas que convivem com você há anos, algumas te viram pequeno, ou você os viu pequeno, eles estão indo para o inferno. Quando eu saí da casa do pastor vindo para cá, eu fui vendo um monte de casinha assim, geminada, numa rua ali, uma do lado da outra, colado, muro com muro. Eu fiquei pensando, se os jovens dessa igreja, eles botassem o uniforme, e eles fossem para aquelas casarias e dissessem, batessem cada porta e dissessem: nós estamos aqui para servir vocês em alguma coisa. Tem alguma faxina para fazer aí? Tem uma pia para desentupir? Tem uma parede para pintar? Só comprar tinta, a gente está aqui. Nós vamos voltar aqui sábado que vem. Nós queremos fazer alguma coisa na sua casa, nós queremos servir você. Será que essas pessoas viriam para um culto de gratidão na igreja pelo que foi feito em suas casas? Eles viram você pequeno, eles não têm medo. Lá no Rio, se fizer isso, é assalto. Aqui não. Se 500 pessoas da igreja fossem duplas e fizessem isso 250 casas, nós teríamos num culto aqui, pelo menos 250, 3 pessoas por casa, 750 pessoas. Vocês vão ficar lá fora, orando, com a mão para cá, clamando, 1h30 de culto, com a mão assim. Ia ter um louvor e a mensagem evangelística, ponto. Não tem aviso, não tem nada nesse dia. Louvor, pá, e mensagem evangelística. 750 pessoas aqui dentro, que foram servidas pela igreja. Quantas decisões por Cristo? Agora eu te pergunto, uma pessoa que foi lá, limpou uma casa para uma velhinha, e viu a velhinha aceitando Jesus aqui, eu te pergunto, você vai ficar frustrada porque o namorado deu um pé no seu traseiro? Você vai ficar chateada porque ainda está desempregada, enquanto a sua prima já arrumou um emprego? Você começa a sonhar com coisas maiores, você começa a desfrutar de algo muito maior, você começa a viver algo exponencial, algo eterno, algo tremendo, e aí a tua fé te alavanca para o mais da sua vida. Terceiro lugar, eu nem bebi tudo não, mas eu agradeço. O suco de tomate não trouxeram ontem, o de tomate não. Terceiro lugar, o que podemos dizer sobre o discipulado ministerial? Ensina a orar pelos que queremos atingir. O discipulado ministerial deve ser um ensino profundo a lutar em oração pela vida das pessoas.
Eu pego o meu discípulo e falo, agora, cara, nós vamos entrar em batalha, em guerra espiritual pela vida de alguém. Dá uma olhada no que Paulo ensina em 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 8. Por todos os homens, orações por todos os homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ele fala para Timóteo, Timóteo, eu quero nego levantando mão santa em tudo quanto é lugar. Eu quero que você ore por todos os homens, que você clame pela salvação de todos os homens. Onde você estiver, você clama. Você está no futebol, você clama, vai declarando salvação, sabe? Vai pegando a fé e jogando. Você está lá na manicure, está com a mão aqui, tu está com a outra mão aqui, já assim, só ministrando na cabeça dela. E está falando, Deus, salva esse lugar, declara. E aí você solta uma frase boa, gente, que Deus complete a obra que Ele quer fazer na vida de vocês, que Deus abra a porta sobre vocês. Foi um prazer estar com vocês. Minha unha está tão linda, você é muito especial, fulana, você é uma baita manicure, que Deus cuide também da sua vida, como você está cuidando das minhas mãos. Puf! Joga a palavra de esperança, pavimenta o caminho para chegar lá. Meus irmãos, é o nosso chamado. Eu sou um intercessor. O Paulo está dizendo, ei Timóteo, interceda por quem você quer ganhar. Você ora para valer, para ganhar alguém? Você levanta clamor mesmo? Você bota joelho no chão e fala assim, Senhor, eu quero esse vizinho, Senhor, muda a vida desse vizinho, clamo por esse vizinho. A mulher queria ser membro da igreja, aí o marido não queria casar com ela, e eu só batizo se for casar no papel. Aí, não queria. Aí eu falei para ela, não, minha filha, você vai ter que pagar o preço de você mostrar para ele que você é uma mulher diferente, que vale a pena o evangelho. Ele vai querer vir para a igreja. O que eu estava fazendo? Eu estava ensinando aquela mulher que ela ia ter que melhorar, porque provavelmente ela também não ia essas coisas em casa não. O cara não queria casar com ela. O sistema de familiar meio rachado. Eu falei, não, minha filha, você tem que cuidar dele melhor do que você cuidava. Você tem que levar as coisinhas na mãozinha dele. Você tem que botar chinelinho no pé dele. Ele vai querer casar. Na verdade, eu não estava só dizendo para ela que ela tinha que orar para ele se converter. Eu estava dizendo para ela mudar o jeito dela de viver, para ele acreditar na oração dela. Aquela mulher mudou, se tornou mais doce, mais dedicada. Ela não discutia muita coisa, porque ela estava querendo que ele visse a transformação nela. Ela melhorou como pessoa, e o joelhinho no chão, clamando por ele. Hoje, os dois são líderes de uma área de família da igreja. É assim. Ensina a orar pelos que quer atingir. Em quarto lugar, o discipulado ministerial ressalta que ministério depende de qualificações espirituais. É no discipulado ministerial que a gente fala que fazer a obra de Deus exige pré-requisitos. Fazer a obra de Deus exige alguns atributos. Olha o que diz 1 Timóteo 3, versículo 1 a 7. Diz assim, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja, o líder de célula é um bispo da célula, é um líder da célula, é um pastor da célula. Que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo.
Irmão, o líder de célula tem que olhar para isso aqui e falar aqui, sou eu? Pastor, mas se o marido não é crente, se o marido não é crente, você santifica o marido descrente, você tem que agir sobre ele, mas ele ainda não está na fé. Se a mulher não é crente, você se converteu agora, tudo bem, você pode até ser um líder de célula, mas você sabe o alvo. Se o filho não é submisso, pode ser que o filho é uma pessoa muito difícil, tem problema muito difícil, tem um problema de personalidade, nasceu com uma deficiência emocional, não sei, pode ser, mas pode ser também que o relacionamento de vocês não foi bem conduzido, você foi duro demais, você não deu a atenção que deveria, então agora você já sabe o alvo, você é um líder na igreja, um líder de célula, mas você sabe onde tem que parar, querido, não adianta dar desculpa, esse é o modelo de liderança, é um modelo, repreensível, pacífico, ah não, é que eu sou sanguíneo, eu fico vendo uns líderes aí, que vão defender umas causas diante da sociedade, falam com tanta agressividade, que a impressão que os ímpios têm é que nós somos pessoas arrogantes, que os odiamos. Nós não podemos falar do movimento gay com ódio, nós não podemos falar do político com ódio, nós não podemos falar do ladrão com ódio. Nós falamos a verdade, mas nós falamos com amor, porque nós somos amor. Deus é amor, nós temos Deus na gente, nós temos o amor dentro da gente. Nós falamos a verdade, nós não mentimos não, mas nós falamos com amor, nós somos prudentes, pacíficos. Aí eu sou líder de célula, ó, se não vier na célula na próxima vez não precisa vir mais não. Que isso? Dá para você calar a boca um pouco, ouvir os outros? Que isso? Ó, o discipulado eu marquei, você não veio, você não quer nada não? Você não quer nada não? Você avisa. Que isso? O discipulado ministerial, queridos, ele envolve qualificações que nós temos que ter. Sabe o que nós temos que ter? Vida com Deus. Essas qualificações não são obra da nossa genética, nem obra do nosso aprendizado, são obra do Espírito. O fruto do Espírito é que traz mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Então alguém que não tem domínio próprio, mesmo defendendo uma causa muito justa, ele revela que ele não tem o quê? O Espírito. Pode ser um pastorzão, um famosão, só não tem o domínio do Espírito na vida dele. Não tem. Talvez e seja que nem Sansão. A unção já foi, ele está querendo guerrear ainda. Pode morrer. Pode ter os olhos vazados, como aconteceu com Sansão. Queridos irmãos, o discipulado ministerial ressalta as qualificações. Você tem que tratar o caráter do discípulo. E falar, querido, você tem que servir. Mas não está bonito o que você está fazendo, não. Seu comportamento foi legal, não. A forma que você agiu não foi, não. Eu cheguei na célula, você fingiu que nem me viu. Você tem que entender o princípio do carinho. Ó, meu discipulador chegou, para que outros façam com você igualzinho. É o princípio da honra, você dá a honra que você recebe. Então a cultura da honra se instala na igreja. Não gostei, você foi muito bruto, você cortou a pessoa de forma muito bruta. Você precisa tratar o caráter da pessoa. Em quinto lugar, o discipulado ministerial é marcado pela motivação aos discípulos para que creiam em seu potencial dado por Deus. O discipulado ministerial é marcado por palavras de fé, palavras de ousadia, palavras motivacionais. Eu tenho que chegar para o discípulo, eu aprendi muito com o pessoal da Igreja da Paz sobre isso. O pastor Embe é aquela pessoa, o pastor Geraldo, meu discipulador, aquela pessoa que fala assim, ó, Deus vai fazer muito na tua vida. Eu me lembro que uma vez, eu estava em Santarém, aí teve a conferência, estava aquele lugar lotado de gente, eu estava sentado lá atrás do palco, quietinho numa caixa lá sentado, e o coro comendo na festa da multiplicação, milhares de pessoas, eu estou lá quietinho, o pastor Geraldo sai lá do palco, vai lá, fala, vem comigo. Eu fui atrás dele, né, obediente, né, o discipulador falou, eu fui.
Ele foi na beira do palco assim, aquele mar de gente, ele apontou e falou assim: é isso que eu vejo sobre a tua vida. Eu? É meu? Ah, é meu? Eu fiquei emocionado e falou assim: Deus está me falando para te falar isso. É isso que eu vejo na tua vida, as multidões. Irmão, eu nem sei se eu estava podendo pensar nisso. Depois que ele falou, eu decidi acreditar. Você tem que pegar as pérolas do seu discipulador, as pérolas do seu líder de célula, as pérolas do seu supervisor, as pérolas dos seus pastores. Você tem que crer. Gente, a gente não motiva ninguém dando bordoada. Mas você, hein? Não é assim não. Alguém gosta de grito? Quando o marido grita com você, você fica uma bênção, não é, irmã? Você fica feliz da vida. Você faz a comida para ele assim, feliz, não é? Ah, que felicidade fazer a comida para esse homem com chumbinho. É ou não é? É ou não é? Ai, se feliz, se morresse, será uma benção. Quando a mulher reclama de você, reclama, você fica feliz na vida, não fica? Você fala assim: ah, hoje à noite, ela reclamou tanto comigo, eu vou levá-la para jantar fora, é ou não é? Vou jantar com ela fora, lá no meio do rio, vou jogar no lado do rio, vai ficar fora mesmo. Você fica com raiva. Você não pensa coisa boa não, gente. Nós somos de carne e osso. Carne e osso. O pessoal pergunta para mim: ah, pastor, você e a Bianca, tão lindo o casamento de vocês. Você nunca pensou em divorciar? Falei: matar várias vezes, divorciar não. Né? Matar várias vezes, divorciar nunca pensei não. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que marcar pela motivação. Olha 1 Timóteo 4, versículo 12. 4,12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele fala aqui, ó, se é garoto, se é novo, você tem 22 anos, 23 anos, você é um menino, não deixe ninguém desprezar você não, hein? Você vai ser fiel na palavra e você vai marcar a história, Timóteo. Agora, dá uma lida comigo em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Olha o que está escrito aí. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ei, Timóteo, não fraqueja não, hein? Eu quero te lembrar, a unção que está, não que vai vir, que está em você, pela imposição das minhas mãos. Motivação. Agora, dá uma lida em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o versículo seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, segura a onda aí, segura a onda, porque Deus nos deu, não vai dar não, já deu. Espírito de covardia? Não, de ousadia, de poder, de equilíbrio. O cara é desesperado, o cara é grosseiro, não foram prudentes, te desrespeitaram. Você consegue amortecer, matar no peito, botar a bola no chão e tocar no canto. Você consegue. A bola vem toda torta, um cruzamento louco, a bola vem cheia de efeito, o gol está lá. Gol. Você pode, Timóteo, eu estou contigo, para você de uma bola ruim, transformar num gol belíssimo. De um momento difícil, transformar numa grande lição de vida. Queridos, em último lugar, o discipulado ministerial é marcado pela motivação a que se pratique as coisas com dedicação e excelência. Primeiro, eu motivo dizendo quem ele é em Cristo, e depois eu falo, você pode ir mais longe. Primeiro eu digo, Deus é com você, Deus tem um plano. Depois eu digo, ei,
vou melhorar isso aí. Você pode, eu acredito em você. Olha o que está dizendo 1 Timóteo 4, versículo 14 a 16. 1 Timóteo 4, 14 a 16. O que o Paulo vai falar para o Timóteo agora? Ele vai dizer assim: não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Ei, quer fazer a obra de Deus de forma relaxada? Para que todos vejam o seu progresso. Não é pecado o sucesso, está vendo aí? Para que todos vejam o quê? O seu progresso. Não é pecado as pessoas saberem que você tinha uma célula, agora tem 2, agora tem 5, agora tem 20, que Deus está usando você, que você é uma pastora de multidão. Glória a Deus por isso. Ah, não, é pecado comentar isso, porque, não, querido, para ser vaidoso não precisa de sucesso não. Para ser vaidoso, basta o seu coração ser ruim. O cara que vai onde ele morava, lá ninguém tem veículo nenhum, e ele vai de bicicleta, ele se acha na bicicleta. O cara tem uma bicicleta, está tirando uma onda, porque lá ninguém tem bicicleta, se acha. A vaidade não é o fato de você ter sucesso. Tem gente que quanto mais sucesso tem, mais humilde fica, porque vê que está correndo risco, porque o diabo não está feliz, e sabe que foi Deus que fez aquilo. Quanto mais sucesso, mais humilde fica. Tem gente que quanto mais derrota, mais ruim fica. Ah, agora ele vai se humilhar, porque perdeu o emprego. Que nada, fica arrogante, fica amargurado. Parece que o cachorro mordeu ele e ficou com raiva. Se mordeu o dedo, o sangue morre envenenado. Queridos irmãos, 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9, Paulo faz um convite ao sofrimento. 2 Timóteo 2, 3, Paulo fala de novo da luta e da dor. Colossenses 4, Paulo lembra que ele teve que trabalhar muitas vezes com algemas, pregando o evangelho para os guardas com algemas. Gálatas 6, 17, ele vai dizer que ele traz no corpo as marcas de Cristo. 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer que foi abandonado por muita gente que ele ajudou. 2 Timóteo 4,5, ele cumpre cabalmente o seu ministério. E nós vamos ler esse texto agora. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, versículo 5, em que nós lemos assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. São os conselhos finais de Paulo. Ele vai dizer para o seu discípulo, no seu discipulado ministerial: ei, suporte o sofrimento, pare de reclamar. Faça a obra de um evangelista. Ei, não esqueça que o teu chamado é para ganhar vidas e cuidar bem delas. Cumpra plenamente o seu ministério. Não adianta ganhar, tem que cuidar. E aí ele vai dizer, no final da sua história, algo tão lindo. Ele vai dizer para o seu discípulo: eu estou te falando isso tudo porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Qual é a conclusão da gente? Nós precisamos ver onde que nós precisamos de excelência. Talvez essa igreja aqui precise de excelência, por exemplo, na comunicação top-down. O que o pastor Hermínio fala aqui, não chega lá na ponta com a mesma ênfase, com a mesma paixão, com o mesmo sangue no olho. Você recebe, por exemplo, essa conferência. Quantos que não vieram? Porque é paga? Não, porque ele não quer pagar. Não é porque ele é paga, é porque ele não quer pagar. Quantos que não estão se dedicando mais
Por quê? Porque você não está chegando lá e botando a pilha Duracell, pilha forte, a melhor possível, energia nele. Então o púlpito vem e blow. Aí daqui a pouco o supervisor, blow. Aí o supervisor de setor, blow. Aí o líder, blow. Aí o cara fica parado. Talvez hoje precisemos de excelência no discipulado ministerial. Só estão tratando as pessoas como fosse terapia esse negócio. Talvez hoje o problema seja que a integração dos novos convertidos não envolve sacrifício. O novo convertido é encaminhado para a célula e ninguém vai atrás. Numa cidade como essa, vocês estão com a faca e o queijo na mão para encontrar a pessoa, não só ligar. Na minha cidade, a gente não consegue. Quando eu era pastor em Patinga, eu fazia serenata na porta da casa dos nossos convertidos. Ia lá para a porta dele e cantava: o Espírito de Deus está aqui. O cara aparecia na janela e chorava. Se eu fizesse no Rio de Janeiro, o nego estava com a água quente. Talvez o que está faltando aqui hoje é cada um conscientizar o outro de que tem um trilho de treinamento e que a escola ministerial é fundamental, que ninguém pode faltar, que não é uma opção, não é uma opção, é a vida da igreja. Tem que fazer escola ministerial para ser alguém no reino, se preparar. Talvez está faltando isso. O que está faltando? Não sei, mas quer fazer a obra de Deus sem excelência? Desista. Um Deus excelente conta com gente simples, limitada, mas que almeje de todo o coração a excelência. E aí quando eu faço dentro do meu potencial, Deus vem com a sua graça, multiplica o meu potencial e me faz sentir, ver e fazer coisas que eu nunca imaginei. Olha, eu conheci um pastor, fui pregar lá no Paraná, sábado agora, cheguei de viagem domingo na igreja, viajei para cá segunda-feira. Olha, o menino está com uma igreja numa cidadezinha lá, Matinhos, um negócio desse, está com 2.500 pessoas em célula. A igreja dele tinha umas 50 pessoas, estava falido, estava em depressão, um garoto. Deus deu um despertamento para ele. Ele procurou saber, procurou conhecer mais, foi atrás do DNA, foi atrás da videira. O cara sabe tudo da minha igreja, o cara me segue, acompanha tudo, sabe todos os detalhes. Ele está antenado, que nem o pastor Hermínio, sabe de tudo que acontece no Brasil. Antenado, é gente assim que Deus usa. Irmão, 2.600 pessoas em célula, eu fiquei de boca aberta. Me chamou para uma conferência agora, sabe quantas pessoas na conferência? 3.500, nem Santarém tem isso. 3.500 pessoas, gratuita. A conferência, ele reúne 32 igrejas, eles fazem a conferência, 3.500 discípulos na conferência. Eu não vou poder ir, vai ser agora dia 15 de novembro, eu tenho um congresso lá na igreja de juventude. Fiquei doido, ele mandou a arte para mim, um vídeo, ele já me botou na arte, mandou para mim, falei, cara, não vou poder ir, já me mandou, para me empolgar, já me mandou, é um cara determinado, é um cara desse tamanho assim, ó, desse tamanho assim, você olha para ele, não imagina nada, está arrebentando. Vocês estão com a faca e queijo na mão, São Fidélis está na mão de vocês. Vocês têm tudo para ganhar. Outras igrejas vão ganhar também. Várias igrejas vão ganhar. Glória a Deus por isso. Ninguém quer ganhar São Fidélis sozinho, não. E quem é de outras cidades aqui vai ganhar a sua cidade. Agora, cada igreja tem que entender que o seu papel tem que ser bem feito. Por isso, o discipulado ministerial não pode ficar de lado. Discipulado não é terapia. Discipulado não é gabinete gratuito. Discipulado não é chororô todo dia. Discipulado envolve sonhos com Deus, projetos com Deus, ministério com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que a partir de hoje
você leve os seus discípulos a uma nova visão ministerial. Que Deus abençoe. Amém.